As dores de Jesus que o levaram a vencer o mundo. Jesus foi crucificado para nos libertar de nossos pecados, pois seu sangue foi derramado por nós. Que precioso e lindo, isso o que ele fez por nós, mas e as dores que Jesus passou? O que Jesus sentiu nesse dia? Um dia tão fatídico e ao mesmo tempo profético que marcou a história de Jesus? Jesus sofreu muito até sua crucificação para que pudéssemos ser salvos e libertos. Ele ressuscitou para que nossa fé não fosse perdida ou vazia, e o que não podemos atenuar é a dor que ele passou, pois o processo que o levou até a crucificação e a morte foi muito doloroso, mas ele sofreu por amor a nós. E as dores que Jesus sentiu foram enormes, e mesmo antes de chegar ao Calvário, Jesus ficou por horas sem repousar. Acredita-se que por 24 horas ele foi maltratado, sofrendo maus tratos por todo esse período, e a sua sentença foi uma grande peregrinação, sendo ele preso, julgado e condenado à crucificação. Em sua primeira dor, que foi a física, Jesus suou sangue, e o seu suor se misturou ao seu sangue. A Bíblia descreve esse fato em Lucas, no capítulo 22, do versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Cada parte do corpo de Jesus expeliu suor, misturado com sangue, e apesar de ser Deus, Jesus era homem, e o estresse de saber que ele seria crucificado abalou sua alma. Como dito em Lucas no capítulo 22 do versículo 42, Deus Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, pois o sofrimento de Jesus foi desolador, e em poucas horas ele seria conduzido ao sofrimento mais penoso que existe, que é a crucificação. Sua dor física ainda não havia cessado, pois agora viria os maus tratos pelas chicotadas. Estima-se que Jesus recebeu 39 golpes, uma quantidade que os soldados da época acreditavam deixar a pessoa com muita dor, mas sem falecer, porque o objetivo não era aniquilá-lo, pois Jesus ainda tinha que ir para a crucificação, que ficava em um lugar elevado para que todos pudessem observar a punição, porque caso alguém exercesse algum perigo para os romanos, deveria ser açoitado para que todos tivessem temor em se levantar contra os romanos. Imaginem a dor causada em Jesus, porque até chegar na cruz, ele foi por horas flagelado. A próxima dor de Jesus foi a humilhação, pois ele sofreu golpes, agressões e muitas ofensas. Além disso, teve fincado em sua cabeça uma coroa de espinhos que penetraram de tal modo a ponto de não sair mais, e isso causou muita dor e sangramento. Imagine a dor, os hematomas e o inchaço por toda essa situação. Jesus poderia ter tido perda da consciência e ter ficado desorientado pelo trauma emocional que sofreu. Mas isso não ocorreu com Jesus, porque ele ficou o tempo todo consciente, ouvindo a todas as acusações e respondendo a todas as perguntas que lhe faziam, e durante todo o processo nada foi oferecido para aliviar sua dor. Ele estava totalmente consciente, como também tinha consciência da sua dor e do que estava fazendo, que era se entregar pelos pecados da humanidade para redimir nossas transgressões. A próxima dor de Jesus foi da crucificação, no qual a dor da cruz era intensa e enorme. Jesus seria crucificado e teria que carregar as vigas da cruz, que eram grandes e pesavam muito, e Jesus as carregaria por todo o trajeto da Via Crucis até o Calvário, um terreno elevado para se fincar uma cruz, ou um crucifixo, pois pela Via Crucis todos viam os que seriam crucificados. Um exemplo para que não houvesse alguém que tentasse enfrentar os romanos. Depois, em outra parte da viga, na parte vertical, havia um pequeno degrau para o apoio dos pés. E ali foi cravado um dos primeiros pregos, e que eram muito grandes, e com Jesus ainda deitado, e os braços abertos na viga horizontal, foram fixados os pregos gigantescos que penetraram as suas mãos. Assim os braços ficavam abertos,
porque causavam uma força no abdômen, o que dificultava a respiração e Jesus, para conseguir respirar, tinha que elevar o tórax e esse movimento lhe causava muita dor, pois a força que ele fazia para poder respirar causava um enorme sofrimento. Outra ocorrência que Jesus sofreu é que a água liberada pelo organismo através do suor, das lágrimas e pelo ato da respiração, o levou à desidratação. Com isso, Jesus ficou desidratado e teve muita vontade de beber água. E para saciar sua sede, foi oferecido a ele vinagre, misturado com mirra, para que servisse como anestésico, mas Jesus recusou a tomar, pois neste momento ele estava pagando pela consequência dos pecados da humanidade, ou seja, os nossos pecados estavam na cruz. A outra dor que Jesus sentiu foi a emocional, pois a comunhão com o Pai foi rompida, como dito em Mateus no capítulo 27, do versículo 46. E perto da 9ª hora, exclamou Jesus em alta voz: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Nesse momento, Deus deixou Jesus para que pudesse nos salvar. Deus não salvou o seu próprio Filho, pois nesse momento Jesus estava recebendo toda a condenação do pecado. Ele estava recebendo a nossa transgressão que nos separa de Deus, pois essa dor emocional foi incomparável e a dor da separação foi muito grande. Houve o rompimento do Pai com o Filho para a salvação da humanidade. A próxima dor talvez tenha sido a mais profunda para Jesus, e que foi a dor espiritual. Houve a separação total com Deus Pai no momento da crucificação. Jesus provaria o momento mais difícil da vida, a morte, pois a morte física significa a divisão do corpo com a alma, já a morte espiritual é a separação da pessoa como ser em um todo da pessoa de Deus, que é o dono da vida. Jesus provou da morte física, da morte emocional e da morte espiritual para que tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados, como descrito em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque, como escrito, amaldiçoado todo aquele que for pendurado no madeiro, mas como Deus é soberano em todas as coisas, deu seu amado Filho, Jesus, um nome sobre todo nome, como descrito em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5, até 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por apoderamento ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para toda a glória de Deus Pai. Jesus passou pelas dores mais profundas, mas ele recebeu um nome, e no seu nome existe a salvação. Por isso, aproveite agora e entregue sua vida a Jesus. Em Romanos, no capítulo 10, do versículo 9 a 13, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Também em Romanos, no capítulo 10, dos versículos 11 a 13, diz: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em João também diz no capítulo 3, do versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus sofreu muito, e nós em tempo algum vamos entender. Talvez somente na eternidade, ele fez isso por nós, e o que ele espera de nós
que o aceitemos como nosso Senhor, o declarando para a nossa vida, pois pela graça, fomos salvos como descrito em Efésios no capítulo 2 dos versículos 8 a 10, porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isto não vem de vós, pois é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos sua semelhança e fomos criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Jesus foi a pura demonstração de amor, e amor é se doar, por isso ele amou tanto como aquele que deu sua própria vida. E apesar de sermos seres humanos pecadores, somos os instrumentos da disseminação da mensagem mais linda de amor que já existiu na história da humanidade, que é o amor de Deus e do seu Filho Jesus por todos nós. Então aproveite esse momento para confessar ao Senhor que você crê nele e que Jesus é o algo, seu grande Salvador e Senhor. E diga: eu entrego a minha vida a Jesus, que nosso Senhor o abençoe hoje e sempre. Amém. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Deus Jesus vivo para mais mensagens inspiradoras.